Bom, pessoal, bom dia. Então, eu demorei muito a fazer esse vídeo porque eu fiz, na verdade, outros vídeos, só que tem uma obra aqui do lado do meu apartamento e o pessoal fica batendo o dia todo, aí é difícil. E aí eu tive alguns problemas técnicos aqui também, mas assim, agora eu acho que vai, né? Então é o seguinte, esse videozinho aqui é para comentar um pouco sobre o assunto da semana, que são as tautologias, contradições e o princípio do raciocínio dedutivo. Tá? A gente vai começar a ver alguns exemplos. Isso, na verdade, nem para ajudar na tarefa de agora, não. É tarefa da semana, a última tarefa, tá? Que vocês vão fazer bastante exercício sobre método dedutivo. Então, eu já estou adiantando aqui o processo para vocês começarem a ver, ok? Então, é o seguinte, aqui tudo começa quando você tem uma proposição, tá? E essa proposição, ela tem uma implicação, na verdade, em geral, o conceito de tautologia não precisa ter implicação, não precisa ter condicional, pode ser qualquer conectivo, tá? Basta que você tenha uma proposição. E aí, quando você faz a tabela verdade dela, a coluna final, né, que é do resultado final dela, se sair tudo verdadeiro, é porque a sentença é sempre verdadeira, independente dos seus componentes, né? Independente de P, Q, dos valores que você atribuir, verdadeiro ou falso, ela sempre vai ser verdadeira, tá? Então, quando isso acontecer, essa sentença é uma tautologia, ok? Se for o contrário, se der tudo falso, que não é o caso aqui, se desse tudo falso, você teria uma contradição, tá? Então, a gente chama de contradição quando dá tudo falso. Ou seja, se você pegar qualquer tautologia e colocar um não na frente, você vai mudar o valor verdade e ele vai virar uma contradição. E vice-versa. Você quer produzir uma tautologia, a partir de uma contradição é só colocar um não, que aí você inverte o valor verdade, tá? Bom, então essa daqui a gente tem o P, né? Se P, então, não que ou P. Esse não é só pro quesito, tá? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui alguns exemplos de tautologia, né? Então você pode verificar aí na sua casa, é só escrever a tabela verdade, P ou não P, esse ou é inclusivo, lembrando sempre, tá? Mas aqui você tá, na matemática, a gente usa isso aqui, é o princípio da não contradição, né? Você pode ter P ou não P, na verdade, assim, aqui não é o princípio da não contradição, esse aqui é o princípio do terceiro excluído, você tem uma coisa ou não ela, né? Em matemática a gente usa isso o tempo todo. Para ser a não contradição, você não pode ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então esse deveria ser um ou exclusivo, que não é o caso aqui. Eu estou usando o ou inclusivo, já é suficiente para isso aqui ser uma tautologia. Esse outro aqui, que a gente vai ver essa implicaçãozinha aqui, que você vai ver P e Q implica Q, né? Se P e Q, então Q, isso é também uma tautologia e ela tem um nome que é a lei da simplificação do E. Tá? É como se você tivesse cancelado P. Você pode cancelar o Q também, poderia ser P e Q, então P. Dá a mesma resposta, tá? Não tem diferença não. E essa outra aqui tem várias, tá? Tem muitas, assim. Mas eu tô dando 3 exemplos aqui, você pode ver também usar a tabela. Ou a gente vai aprender depois com o método dedutivo, que existe um jeito mais, menos mecânico de você verificar. É automático, mas menos mecânico do que você usar a tabela verdade, tá? A tabela verdade é útil, mas ela pode ser meio chata se você tiver uma sentença muito complexa, né? Então é por isso que a gente vai usar outro método. Então, mas para essas aqui você pode simplesmente escrever a tabela verdade delas, que você vai ver que dá só V. Então é tautologia. E a contradição, como eu falei, é exatamente o oposto. Tá? Então é só você pegar qualquer tautologia e colocar negação, você vai ter uma contradição, tá? Nem todas elas são produzidas assim, colocando negação em tautologia. Tem algumas contradições que aparecem, por exemplo, P e não P. Né? Quando o P ou não P é tautologia. Agora, P e não P é contradição, tá? Não tem necessariamente um não na frente, não tem um nãozinho lá, negação do P. Bom, então para que eu tô falando isso tudo, né? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho casos, situações específicas quando eu tenho uma implicação condicional ou uma equivalência, tá? Ou bicondicional. Então, na verdade, eu vou chamar de equivalência quando esse bicondicional for uma tautologia, tá? E uma implicação desse tipo, um condicional desse tipo, ele vai, quando ele acontecer de ser uma tautologia, lá no primeiro exemplo, a gente viu agora há pouco, a gente vai usar, no lugar da setinha simples, a gente vai colocar uma seta grossinha assim, uma seta dupla, tá? Então, que é o mesmo que a gente usa nos nossos teoremas na matemática.
Ou seja, os nossos teoremas, eles são instâncias de tautologias, tá? Então isso é uma coisa importante você começar a absorver. Quando você tiver implicações bicondicionais assim, que é daqui para lá e de lá para cá, né, você vai substituir isso por uma seta dupla, desse tipo, seta dupla para os dois lados, né? Grossinha assim. Ou você vai colocar aqui, o que eu vou usar na prática, que você vai usar um símbolo que como se fosse uma congruência, que é equivalência, tá? Eu estou dizendo que o valor verdade disso é igual ao valor verdade disso sempre. Então, isso logicamente é equivalente a isso, tá? A é equivalente a B. Esse A e B vão ser sentenças complexas, não vão ser compostas, não vai ser coisa simples, tá? Para poder dar tautologia. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de tautologias, tá? Que você pode usar tabela verdade para verificar. Por exemplo, se P, então P ou Q, a gente chama de lei da adição. Você tem um P, aí você adiciona como se fosse o ou fosse um mais, tá? Ou uma união, lembra? Se X pertence a, então X pertence a união com qualquer coisa. Aqui se eu tenho P, então eu tenho P ou Q. Eu tenho P ou qualquer coisa, tá? Poderia ser Q também, se eu tenho Q, então P ou Q. Isso é uma implicação e é uma tautologia, tá? Se você fizer a tabela verdade disso aqui, você vai ver que vai dar V, tudo V. Essa que a gente vai provar daqui a pouco usando outro método, não vai usar a tabela verdade, mas você pode usar a tabela verdade e verificar que isso aqui no lugar dessa equivalência você tem um bicondicional, tá? Esse bicondicional é que é a tautologia, ele é tudo V quando você faz a tabela verdade, tá? Ele é a nossa lei da contrapositiva. Se você tivesse P, então Q, isso é a mesma coisa que se não Q, então não P, tá? Bom, aqui também, isso aqui é nosso reductio ad absurdum, é a redução ao absurdo. É a técnica, é o que fundamenta a nossa técnica de demonstração por absurdo. Que diz o seguinte, é a mesma coisa que você fizer, se tudo que você fizer aqui tem o mesmo valor verdade disso aqui. Então, para você mostrar, lembra que a demonstração por absurdo é assim, para você mostrar que P implica Q, então você pode supor que você tem a hipótese P e negar a tese, né? Mantenha a negação da tese, e aí você vai chegar se você chegar numa contradição, isso é a mesma coisa que provar que P implica Q, tá? Então, é porque a minha negação da tese não foi uma boa ideia. Beleza? Então, você pode verificar que isso aqui também, esse bicondicional, é uma tautologia usando tabela verdade. Contradição, eu estou usando C para uma contradição qualquer, tá? Qualquer contradição você pode chamar de C, e uma tautologia você pode chamar de P. P ou T é uma tautologia, é equivalente à tautologia. E isso aqui, essa equivalência já é uma tautologia por si. P e C é uma contradição, tá? É equivalente à contradição, e essa equivalência por si só já é uma contradição, tá? Então é isso que a gente está dizendo aqui. Isso aqui são esses teoremas, esses resultados aqui, na verdade, são teoremas lá no livro, nas notas de aula do Sampaio, que eu dei para vocês estudarem, tá? Bom, então vocês vão receber uma lista de tautologias básicas, tá? Que vocês vão usar como se fossem axiomas para provar novas equivalências ou novas implicações, para você não ter que usar a tabela verdade, tá? Então eu vou já assumir que vocês vão receber essa lista. Eu já vou usar essa lista para resolver provar duas tautologias, tá? Então essas tautologias básicas, que vocês vão usar como se fossem axiomas, a gente vai chamar de regras de inferência, tá? E você vai partir de uma proposição e vai desenvolver usando essas regras, tá? E que na verdade você vai ter um processo de demonstração, um processo de demonstração automático. E aquilo é como se fosse você estivesse provando um teorema. Como se tivesse, não. É a demonstração de um teorema. E o teorema é provar aquela tautologia, tá? Sem usar a tabela verdade. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Como é que funciona o raciocínio dedutivo, então, aqui, tá? Eu vou provar, então, essa equivalência aqui sem usar a tabela verdade. Eu vou provar aqui se P, então Q, que esse condicional é equivalente a se não Q, então não P, tá? Então vamos lá. Essa aqui chama de lei da contrapositiva. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou partir desse cara aqui, desse lado aqui, da esquerda. E isso é equivalente a... Aí é uma tautologia, tá? Lá nas notas de aula eles chamam de definição 1.4.
isso aqui é equivalente a não P e não Q. Eu posso substituir isso por isso. Pensa nessa equivalência agora como se fosse uma igualdade, tá? Ele tem as mesmas propriedades de um sinal de igualdade. Então, eu posso substituir se P então Q por não P e não Q, tá? E veja, esse não é para todos, tá? Esse não é para negar, é para o E, é para conjunção, tá? Bom, isso, por sua vez, eu posso substituir o que está aqui dentro do parênteses, eu posso trocar a ordem, não Q e P, ao invés de P e não Q, porque isso é a comutatividade do E, tá? Então, é uma das regrinhas lá que você tem de inferência, é a lei da comutatividade. Esse não continua. Agora, eu não vou mexer nesse não que está do lado de fora, eu vou mexer aqui dentro. Então, aqui no P, eu vou trocar o P por não P. Isso é a dupla negação, tá? Dupla negação. Então, dois nãos é como se fosse assim, menos com menos dá mais. É a mesma ideia, tá? E aí, finalmente, eu vou ter que, depois que eu fizer isso, né? Então, não P. Aí você veja o seguinte, ó. Que esse não alguma coisa e não outra coisa é essa definição 1.4 ao contrário, ó. Agora, então, o que eu fiz? Não a primeira coisa, que é não que, e condicional a esse não a segunda coisa. Então, esse condicional, do lugar dessa tese aqui, era o que estava aqui dentro, ó. Tá? Não essa coisa que, por acaso, é um não P. Então, ficamos com, finalmente, não que, condicional não P, tá? Então, ó, provei que isso é equivalente a isso aqui, tá? Isso tem que ficar na sua mente, beleza? Isso é um método dedutivo. Você não precisa ser parte de coisas que já são conhecidas para provar novas equivalências ou implicações tautológicas, tá? A palavra tautologia, se vocês forem pesquisar, ela vem da palavra verdade, tá? Em grego. Tem relação com a palavra verdade. Então, ela é uma coisa que é sempre verdadeira, tá? Bom, aqui eu vou provar outra, só que agora não é uma equivalência, é uma implicação, ou seja, vale só desse lado para esse, do lado esquerdo para o lado direito. Essa aqui é famosa, porque lá na Idade Média alguém deu esse nome, que o pessoal da Idade Média colocava o nome em latim, tudo, né? Latim era língua culta. Então, era o modus ponens, tá? É o nome dessa implicação aqui, porque tem umas aplicações filosóficas, lógicas, no sentido filosófico, computacionais também, tá? É o modus ponens. Então é o seguinte, é PI condicional PQ, isso tudo implica que, tá? Então, isso aqui é uma tautologia. O que eu vou fazer? Eu vou partir do membro esquerdo, do primeiro membro, vou desenvolver usando as coisas que a gente conhece lá, essas coisas vão estar na sua listinha de tautologias básicas, tá? Vocês vão ter, não precisa ficar colando do livro. Das notas de aula, né? Tô chamando de livro, mas são as notas de aula lá do Sampaio, tá? Então, obrigatoriamente eu tenho que partir desse lado, porque o final não é uma equivalência, tá? No meio do caminho eu vou usar algumas equivalências, mas no final eu vou ter que usar a implicação, ó, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho, se P e P implica que, eu vou de novo usar a definição 1.4 lá das notas, para substituir esse condicional aqui. Vai ficar não P e não que, tá? Bom, agora isso eu vou fazer o seguinte, daqui para a segunda linha, eu estou usando a lei de De Morgan, ó. Não P e não que é a mesma coisa que não, eu passo o não para dentro, P, aí o E vira ou não que, tá? Muito bem. Agora eu vou ter o seguinte, esse não é aquele menos com menos, tá? Então, não, dupla negação é o que? Então, fica P e não P ou que, tá? O que eu fiz agora? Agora tem um E e um OU. Eu vou usar a distributividade, como se fosse uma multiplicação e uma soma, tá? Pensa assim, ó, como se fosse P vezes não P mais que, tá? Que facilita. Então, fica P e não P, ou P e que, tá? Distributividade de E e O. Aí eu vou ter isso aqui, é uma álgebra mesmo, tá, gente? É uma álgebra, como se fosse uma álgebra. Tá? Que a gente chama de álgebra booleana, tá? Boolean foi um lógico do século XIX que contribuiu muitíssimo para isso aqui, tá? Então, ó, esse P e não P eu posso substituir por C, que é contradição, tá? É só uma contradição, contradição clássica. Eu acabei de falar, né? Falei agora há pouco dela.
Então eu vou ter C, ou, P e Q, que sobrou aqui, tá? Bom, aqui do lado eu vou sempre justificando o que eu fiz, tá? Você deve tentar fazer isso sempre. Tem que tentar sempre justificar, não esquecer disso, você pode se enrolar. Então, contradição ou P e Q é um dos teoremas sobre contradições tautológicas que você vai ter como também na lista de tautologias lá, tá? C ou qualquer coisa é aquela coisa, né? T, E, qualquer coisa é aquela coisa, e por aí vai, tá? Você vai ter uma lista para você não ter que decorar nada disso, tá bom? Aí então quer dizer, eu posso cancelar, quando tiver um ou, eu posso cancelar o C, tá? E aí eu vou ter P e Q. Só que isso tem uma lei que eu mostrei agora para vocês lá em cima, que é uma tautologia. P e Q eu posso simplificar, cortar o P, por exemplo, e eu vou ter Q, tá? Então, ó, lá do início eu tenho P e condicional PQ, equivalência, 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 chegou aqui no final, ó, implicação tautológica, Q, tá? Então, isso são dois exemplos, a gente vai resolver mais, eu vou postar mais vídeos sobre isso, tá? Para vocês terem uma coisa legal aí para estudar para as próximas semanas, tá bom? Porque esse é o assunto que a gente vai mergulhar de cabeça aí nas próximas 2 semanas, são as finais do curso, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai continuar. Qualquer coisa me escrevam, tá? Comentem, façam suas perguntas, tá bom? Então a gente continua depois. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bons estudos, bom trabalho. Tchau, tchau.